Agora é o seguinte, a gente precisa ter uma classe, a gente tem aqui uma classe para a gente imprimir o relatório em PDF. Então, o que ele vai fazer? A gente tem que ler esse arquivo compilado aqui, juntar ele, passar a lista de dados já filtrada. Quem vai filtrar é o nosso SQL, a nossa tela. Ele já tem isso, tá? E esse resultado, ele vai ser trazido para PDF, certo? Como que a gente vai fazer? A gente precisa o quê? Primeiro de uma classe. A gente vai fazer um pacote aqui de classe utilitária. Vamos criar um pacote aqui. Escrever aqui, ó, package. Escrever aqui, ó, útil, tá? Que são coisas úteis. Dentro dele vamos criar uma classe Java. E eu vou colocar aqui, ó, report útil, certo? Vamos implementar aqui serializable. E dentro dela, que a gente vai começar a trabalhar daí as classes do Jasper, tá? Então a gente colocou aqui essa dependência do Jasper aqui no nosso pool. Ele já baixou. E agora a gente vai usar elas aqui dentro nesse report útil. O que a gente precisa? Precisamos de um método public que retorna um byte para a gente. Um array de bytes, tá? O nome dele vai ser gera relatório. Ou então gera relatório PDF, por exemplo. A gente precisa receber como parâmetro uma lista, vai ser uma lista, tá? Passar assim, ó, uma lista genérica, que vai ser o que, ó? Lista dados. O segundo parâmetro, como ele vai ser genérico, esse método aqui, vai ser o nome do relatório. E a gente precisa aqui passar um servlet context aqui do jakarta.servlet, tá? Que é o contexto que vai vir lá da nossa requisição para a gente saber como chegar aqui nessa pasta de relatórios, tá? Tem que aqui de dentro a gente vai ler esse arquivo para poder gerar o relatório. Vamos abrir e fechar aqui, vai ser um método. Vamos colocar aqui, ó, dar um true exception, qualquer exceção ele vai ter que jogar para cima. E aqui a gente vai começar o que, ó? A gente tem que usar essa classe aqui, ó, jrbin collection data source, jrbin collection data source, essa classe aqui, tá? Que é o jrbin collection data source. Vamos dar um nome menor para ela, jrbin collection data source igual a um new jrbin collection data source, ó. Ele recebe aqui a nossa lista de dados, essa lista de dados aqui, ela vai vir já filtrada do nosso SQL, tá? Então aqui, ó, cria a lista de dados que vem do nosso SQL da consulta feita. Agora a gente precisa o quê? De uma string que vai ser o caminho desse Jasper aqui, ó. Tem que pegar o compilado, tá? Esse aqui, ó, caminho Jasper. Vai ser igual o nosso servlet contexto ponto get realpath. Daí a gente passa o quê? O nome dessa pasta aqui, ó, relatório. Tá? Mais file.separator, né? No caso vai chegar aqui nessa pasta relatório, aí no caso vai ser um barra separator, aí depende do sistema operacional, separator, mais o que? O nome do relatório, mais o que? Ponto Jasper, né? Porque eu posso passar qualquer nome de relatório aqui. Então ele vai ficar genérico. Se eu tiver mais de um relatório, é só eu passar o nome do relatório, que ele vai montar aqui a pasta do relatório, mais
o separator, se é barra para esquerda ou direita, depende do sistema operacional, aí o nome do relatório, .jasper. Certo? Agora eu preciso carregar o Jasper passando os dados para ele. Eu vou juntar o relatório, o Jasper, com a minha lista de dados, tá? E daí a gente precisa desse Jasper print. Jasper print, a gente chama de impressora Jasper, a gente chama. É igual um new Jasper Fill Manager, new Jasper Fill Manager. Ah não, aqui é estático, não tem esse new aqui. Esse Jasper Fill Manager ponto Fill Report. Aí é o seguinte, ó, a gente tem o quê? Um montão de métodos, tá vendo? Ó, ele recebe vários tipos de parâmetro e faz um determinado retorno. O que a gente precisa é o seguinte, a gente precisa passar o caminho do Jasper. Então a gente tem aqui ó, o caminho do Jasper. Esse daqui ó, source file ó, caminho do Jasper. A gente não vai ter nenhum parâmetro e a gente passa nossos dados. Tá? Basicamente se você digitar vai dar certo, ó, vai ser o caminho. Aqui a gente não tem parâmetro, olha, mas ele pede um hash map, então a gente passa aqui um new hash map vazio aqui, vazio. E aqui o último parâmetro é a nossa lista de dados. Então a gente passa a lista de dados aqui, os parâmetros aqui passa vazio, é porque, deixa eu ver se ele tem algum parâmetro que não precisa passar o hash map, não tem, ó. Então a gente tem que passar pelo menos vazio aqui. Então a gente passa aqui ó, o caminho do nosso relatório com os dados e ele vai fazer a impressão. E a gente dá um return, ó. Return o quê? Um Jasper export manager Jasper export manager ponto export report para PDF, ó. E retorna um byte, que é o que a gente precisa retornar aqui no nosso método. Daí a gente passa a nossa impressora Jasper. Pronto. Ctrl Shift O aqui. Essas lâmpadas aqui, ó, a gente pode implementar o serializable aqui. Aqui, ó, a gente pode clicar nessa lâmpada aqui e adicionar aqui essa supressão, ó. Tá? Ou então a gente, aqui ele colocou no método, mas a gente pode pegar essa supressão aqui, ó, e colocar aqui em cima que ele vai parar de dar esse alerta pra gente. E esse carinha aqui também, ó, a gente clicar nele aqui, ele vai gerar essa supressão pra gente aqui, a gente pode copiar e colocar aqui em cima. Daí vai parar de dar esses alertas pra gente. Aqui só pode colocar um, né? Vamos pegar aqui então, vamos colocar num array aqui, ó, que daí ele vai parar de dar esses alertas chato pra gente aqui. Vou ficar entre aspas aqui. Pronto. Só para ele parar de dar aquele alerta pra gente, tá? São só tipo, ele tá dizendo, você tá passando uma lista genérica, passa alguma coisa concreta, tá? Não, são assim, alertas que a gente não precisa dar importância. Ok, nosso report útil tá criado. Agora a gente precisa, na próxima aula, a gente precisa o quê? Passar um parâmetro pela nossa tela ainda para a gente identificar o momento que a gente quer fazer o download pelo PDF, tá? Tem que alternar, porque a gente fez o que? A gente tem uma rotina da tela, onde a gente imprime ela, a gente está imprimindo ela na tela, e a gente precisa o quê? Fazer uma condição para gerar o relatório em PDF, tá? Isso que a gente vai ter que ajustar na próxima aula.